La Iglesia Hispana Betel presenta su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable, enfocado en ayudar a la comunidad hispana a levantar su autoestima y conducirlos a creer que en Cristo Jesús todo es posible. Ahora con ustedes sus pastores Elcio y Buenos dias, mais uma vez estamos com seu programa, uma mirada sobre a cidade em aire para toda a cidade de Houston, todo o Texas, todo os Estados Unidos e através da internet para todo o mundo. É um gozo, é uma alegria, é um prazer podermos estar levando o líder de Cristo a las nações, a las cidades, e isso é o que nos alegra e podemos cumprir esse mandamento indo por todo o mundo e predicando a palavra a toda criatura. Buenos dias a você agora que está em seu hogar, fazendo seu café da manhã, arreglando seus filhos para a escola, você que está saindo ou já saiu para o trabalho, você que está em seu trabalho, com seu televisor aí, está escutando, vendo nosso programa. E esta manhã queremos orar por você. E esta manhã queremos interceder a Deus. E esta manhã queremos ler a palavra, queremos meditar nas Sagradas Escrituras, queremos buscar alimento do céu para nossas vidas. Queremos começar orando esta manhã. Em la oração há poder, o poder de Deus. Quando oramos com fé, coisas sucedem. E quando uno ora com fé, Deus trabalha, os céus se movem. E esta manhã tenha essa esperança, essa convicção de que se orarmos com fé, Deus fará maravilhas durante esse período em que aqui estaremos com seu programa Uma Mirada sobre a Cidade. Padre, bendito seja tu santo nome. Nos alegramos por mais essa rica oportunidade que nos dás de estarmos aqui em essa televisora, em Nação TV, para levarmos tu palavra a milhares de pessoas em essa cidade de Houston, que é tão grande, e em todo o mundo. Bendice a cada pessoa em particular, el aflito, el necessitado, al que nesse momento clama por ti. Dá-te tu graça e acude, Padre, em nome precioso de Jesus. Amém. Graças mais uma vez. Somos Igreja Hispana Betel. Aí está na pantalla nossa direção. Queremos dizer que essa manhã você pode mandar sua mensagem de texto para nós, 832-643-1556. E faltando alguns minutos para terminarmos nosso programa, queremos orar por todos os pedidos que vamos receber através de mensagem de texto essa manhã. E queremos orar com muita fé. E temos a convicção, a certeza que Deus nesta manhã obrará grandes milagros através da oração de fé. Estou nesta manhã nos estúdios com minha esposa, mais uma vez, Marlene Nunes, e ela terá a oportunidade de dar os saludos nesta manhã para a nossa grande audiência. Sim, pastor, estamos agradecidos ao Senhor em esta manhã por poder chegar em vossos hogares, levando-lhes uma palavra de graça, uma palavra de amor, uma palavra de esperança para vossas vidas. Nossa oração é que o Deus de los cielos, de misericórdia, te alcance em lo mais profundo de seu coração, em todas suas necessidades, sejam supridas em el grande, poderoso Deus. É um prazer muito grande estar outra vez aqui para levar esta palavra, para ministrar esta palavra, para proclamar esta palavra veraz em vosso coração. Graças, minha esposa, por o saludo essa manhã, por me acompanhar essa manhã no programa Uma Mirada sobre a Cidade. Com muito gosto. Ok. Queremos dizer que há 2 semanas meditamos em São Juan, capítulo 14. A semana passada, com a visita do pastor Ladislau Robson, estuve aqui no nosso programa, que é capelão do hospital Bentab. Estuve aqui, foi muito rico o programa, não podíamos dar seguimento, para essa manhã vamos dar seguimento em Juan. Há 2 semanas, como dissemos, meditamos em Juan 14. Agora vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Se você tem sua Bíblia em sua casa, acompanhe com nós outros. Se não la tiene, deve de comprar, né? Pero também, ahorita, pode acompanhar-nos meditando e escutando em Juan capítulo 15, que nos habla de Jesus, la vida verdadeira. É muito rico esse capítulo. 14, 15, 16 e o 17 também, a oração intercessória. São os 4 capítulos da Bíblia
onde é mais forte a presença escrita, anunciada do Espírito Santo por Cristo Jesus. Aqui ele hace menção muito forte do advenimento do Consolador, que estaria entre nós outros permanente, não como na antiga aliança, que estava por um período, agora estaria permanente entre nós outros. Te acorda de Sansão, te acorda de Gedeão, te acorda dos profetas Elias, Eliseu, mesmo Moisés. O Espírito Santo obrava por um período, enquanto Deus mantinha uma missão com esses homens. Pero en la gracia, en la era de la gracia. ¿Qué es la era de la gracia? Es la era de Cristo. Es la era desde que Cristo foi ao Calvário, hizo uma obra redentora por nós outros, maravilhosa, ressuscitou, como celebramos na semana passada, a Páscoa, o domingo de ressurreição, o cristianismo, e Jesus, a partir de aí, deu início, o ano zero, estamos em 2013, a la era de la gracia, onde a salvação é por la fé. E as obras é decorrente dessa tão grande salvação que recebemos. Então, vivemos em la era de la graça. E a promessa para a era de la graça é que o Espírito Santo não seria temporal, não seria por um período em la vida de uma pessoa. A promessa é que Ele estaria entre nós outros e estaria dentro de nós outros. Que nós outros, como disse Pablo várias vezes em suas cartas, que somos templo, vivienda, morada do Santo Espírito de Deus. É algo que transcende a nossa imaginação, é algo que a teologia procura estudar um pouco, mas por a fé entendemos que Ele habita em nós outros, que Ele está em el mundo. E só saldrá desse mundo com a trombeta, quando suene a trombeta, e Cristo e Deus Padre ordene que sua igreja seja levantada de la terra a los cielos. Então, Ele saldrá com nós outros de la terra. Por enquanto, o Espírito Santo, o Consolador, está entre nós outros. Isso é muito maravilhoso, não, minha esposa? É verdade. Que maravilhoso saber que temos um Cristo maravilhoso, um Cristo poderoso, um Cristo vencedor. E graças a Deus, porque nós outros pertencemos a Ele para sempre. Assim, empieza a dizer o capítulo 15 de San Juan: Eu sou a vid verdadeira e meu Padre é o labrador. Em outras traduções, o labrador vem como agricultor, que é o mesmo. Mira, ele está falando para seus discípulos, para o grupo mais cercano a ele, para seus apóstolos. Eu sou a vid verdadeira e meu Padre é o labrador, o agricultor. Todo pâmpano, toda rama, talvez em sua Bíblia diga toda rama, que em mim não leva fruto, lo quitará. E todo aquele que leva fruto, lo limpiará para que leve mais fruto. Já dissemos, entenda, está falando para, em esse momento, há 2000 anos atrás, cerquita para ir ao Calvário, está falando para seus discípulos. Eu creio que estavam muito atentos com os olhos bem firrados em Ele, em Jesus. E estava dando as últimas instruções para eles aqui na terra. Aunque o Espírito Santo estaria para acordar essas coisas e fazê-las vivas em seus corações. Toda rama, todo pâmpano que em mim não leva fruto. Creio que os discípulos pensaram: que fruto tenho? Que fruto já produzi? Porque Jesus já havia ordenado que saíra e fora e anunciara o reino de Deus a las pessoas. Lo quitará. Deus é amor, pero Deus é um administrador muito forte, muito fiel, um grande administrador. Então, se todo pâmpano, toda rama, todo discípulo que em mim não leva fruto, lo quitará. E todo aquele que leva fruto, lo limpiará, para que leve mais fruto. Então, Deus quer que sua empresa, que é a igreja em la terra, haga a obra que tem que fazer, proclamar a verdade, o reino de Deus, a salvação em Cristo, a todas as gentes. Caso contrário, se alguém se dispõe a ser discípulo e não toma isso a sério, sua posição pode ser quitada, pode ser tomada. Essa semana estivemos em um campamento muito maravilhoso. Tivemos aí com o pastor Edwin Recinos, é um pastor de Califórnia, que tem uma igreja com 1.200 pessoas hispanas,
um grande predicador, um grande expositor das Sagradas Escrituras, e ele dizia algo muito forte, que Deus não havia parado para pensar nisso, minha esposa, que Deus tem seus suplentes. Yes. Né? Sabe o que é suplente? É alguém que está esperando um espaço, é alguém que está esperando um lugar. Se tu, como titular, vamos dizer, um jogador, né? Titular, e aí um suplente. Então, o suplente sempre está esperando um espaço, um tempo, para assumir o lugar, a vaga do titular. E o reino de Deus assim é o mesmo. Então, se Deus dá a oportunidade, se Deus dá as condições, e uno que pode, que tem a capacidade, está aí sempre esperando, mirando a outros, Deus não pode perder tempo. Deus tem seus suplentes. Então, Deus lo quita e põe ao suplente. E o pastor Edwin Recém nos dizia, não esperemos, é vergonhoso que Deus traga o suplente para assumir tu lugar que estás como titular em esse momento. É vergonhoso. Certo que haverá um dia que Deus te quitará, porque terminou tu tempo e alguém assumirá tu lugar. Pero isso em el tempo de Deus. Pero muitas vezes, por não sermos fieles em la obra, Deus pode quitar a um titular com a morte, Deus pode quitá-lo por vários motivos. Isso não é bonito, isso não é bueno. Senhor, eu quero ser fiel a Ti em todo o tempo. Eu quero ser um discípulo fiel que esteja fazendo Tua obra em la igreja, em la comunidade, onde seja. E quando venga meu tempo, que meu suplente tenha que assumir meu lugar, que seja com honras, não com vergonha. É verdade, pastor. Eu quero regressar um pouquinho aqui sobre o versículo 1, quando Jesus diz, eu sou a vida verdadeira. Há vários textos que enfatizam a necessidade de estar em Cristo para ter uma vida espiritual. Quando ele diz, eu sou a vida, eu sou a vida verdadeira. Recordamos quando Jesus se identificou a Moisés, eu sou o que sou. O que Jesus é para nós outros? Ele é o pão de vida. Ele diz, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a restauração, eu sou a ressurreição, eu sou ele que completa. E para estarmos, como diz a palavra de Deus, temos que estar em Ele para, se quisermos dar frutos, produzir frutos, temos que permanecer em Ele, porque Ele é a vida verdadeira. Esse programa, Uma Mirada sobre a Cidade, programa apresentado por Igreja Hispana Betel. Estamos ubicados em 8811 de la calle Sainote. Hoje por la noite, viernes, temos serviço de oração. Viernes forte, onde buscamos a Deus em oração, nos hincamos, invocamos seu nome. É tempo de orar, é tempo de invocar. Muitos creem que é tempo de cantar, é tempo de predicar, mas falamos muito de oração e oramos pouco. Queremos ser mais atrevidos na oração, na intercessão. Hoje por la noite, às 7h30, temos nossa oração. Domingo, às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical e um serviço completo que começa às 10. Vamos até o meio-dia, com alabança, com prédica, com testemunhos, com Deus se movendo em nosso meio. Se queres, entre em contato, 832-643-1556. Se não tens uma igreja onde ir, estás invitado a estar com nós outros domingo por la manhã. Estamos muito gozosos de estarmos aqui essa manhã com o seu programa Uma Mirada sobre a Cidade. Infelizmente, queremos dizer com um pouco de tristeza que é nosso penúltimo programa. Tendremos o último programa na próxima semana, o dia 12 de abril, e foi um período de 6 meses com a emissora e queremos dizer que estamos muito agradecidos a Deus por esse espaço, por esse tempo, por a emissora, por todo, pero esse é nosso penúltimo programa e na próxima semana será nosso último programa que iremos estar fazendo aqui na Nação TV. Pero a gratitude em nossos corações por esse período estarmos aqui em essa emissora. Agora, o verso 3 nos diz, Jesus, são palavras de Jesus, falando a seus discípulos, já vosotros estás limpios por a palavra que os he hablado. Jesus estava falando, pero antes havia preparado os seus discípulos como um bom líder, como um eficiente, um excelente líder. Então, Jesus trabalhava em área de liderazgo com seus líderes de uma maneira muito equilibrada, muito sensata. Então, quando fazia pedidos, quando fazia exigência,
Ele oferecia as condições. Mira, já vosotros estás limpios por la palavra que os he hablado. Não a palavra tão somente de esse momento em que estava falando aos seus discípulos. E Jesus estava muito cerquita de terminar seu ministério terrenal aqui com os discípulos em la terra, né? Pero ele tinha a consciência de que, como líder, já havia preparado seu liderazgo através de ensinamentos básicos para que eles pudessem levar a obra a cabo. É maravilhoso saber também, pastor, o secreto para permanecer em Cristo é a permanência, permanecer em Ele. E Jesus é maravilhoso, e a Bíblia, a palavra de Deus diz que todo pâmpano que leva fruto, ele limpia. O precioso é que temos esta água maravilhosa, essa água purificadora que limpia nossas vidas. E para produzir frutos, temos que estar limpios. E Deus, Ele se preocupa em lavar nossas vidas, em nos purificar, porque Deus não pode absolutamente usar alguma coisa ou alguém que esteja sujo. Então, é necessário a limpeza, a purificação, e temos a palavra de Deus que nos limpia, que nos purifica, que nos... Cada dia, quando nós outros damos espaço a essa palavra, quando alimentamos dessa palavra, ela se encarga de limpar nossas vidas, de purificar nossas vidas. Então, se nesta manhã, se você não está dando frutos, você pode perguntar: o que passa com minha vida? O que passa? O que está passando? Eu sou tantos anos que eu sou cristiano, que eu estou na igreja, que eu estou involucrado e não estou produzindo frutos. Há um secreto aqui. Tu tens que permitir a limpeza, a purificação da palavra. Tu estás se alimentando da palavra de Deus? É por meio desta palavra que nós outros podamos estar límpios e para que produzcamos frutos para Ele. Sobre o programa, uma mirada sobre a cidade. Queremos dizer que pode mandar suas mensagens de texto, 832-643-1556. Queremos orar por você esta manhã. Queremos levar sua vida, seu assunto, seu pedido ao trono da graça de Deus em esta manhã. E queremos dizer que esse é nosso penúltimo programa, pero todos os nossos programas, 99% dos programas que hicimos aqui estão em YouTube. Você poderá entrar, Pastor Elcio Nunes, ou com a frase Uma mirada sobre a cidade, ou Igreja Hispana Betel. Você poderá ver nossos programas em YouTube. O versículo 4 diz: permaneced em mim e eu em vosotros. Como o pâmpano, como a rama, não pode levar fruto por si mesmo, se não permanece na vid, assim tampouco vós outros se não permaneceis em mim. E sobre isso o Dr. Charles Stanley nos disse algo. A única maneira em que podemos desempenhar um papel significativo em el reino de Deus é permitir-lhe a Jesus viver sua vida em e através de nós. Essa comunhão íntima de Jesus em nós. Mientras que separados de Ele não podemos fazer nada, porque Deus em Cristo tem todo o poder, o controle. Em Ele podemos fazer realidade todo o que nos chame a ser. Então, os propósitos de Deus serão hechos, cumpridos em tua vida, se estás nessa correlação com Ele, essa dependência dEle. Quando o vês como o sustentador, como o todo-poderoso, como o ajudador, então se lo busca de todo o coração dessa maneira, não por tus próprias forças, por tua própria sabedoria, por tus próprios méritos, pero entendendo de que Deus vai usar tu talento, Deus vai usar tu potencial, pero tu tens que estar submisso à sua vontade em sua vida. Verdade. Mais uma vez o verso diz: permaneced em mim e eu em vós outros. É uma correlação. Como o pâmpano não pode levar fruto por si mesmo, então não podemos produzir fruto por nós outros mesmos. Temos que estar debaixo dessa dependência, porque, como repito aqui várias vezes, para essa terra venimos sem nada, venimos desnudos. E a Bíblia manda em Apocalipse que busquemos roupas espirituais, vestimentas espirituais,
para que não cheguemos à presença de Deus desnudos. Não podemos produzir nada se não estamos em Cristo. É a casa sobre a arena, a casa construída sobre a roca e a casa construída sobre a arena. Então, aparentemente está bonito o castillo, mas que de repente vem um vendaval, uma lluvia forte e se leva. Não há fundamento em esta casa, porque somente podemos produzir se estamos em ela. E também, pastor, ele permanecer em Cristo, permanecer em Ele, pode significar também ele ter comunhão, ele relacionar com Ele, é participar das coisas que Ele hace, é ser o que Ele é. Então, se esse permanecer também pode significar isto também, é você ter um relacionamento personal com Ele, Senhor, é fazer a vontade de Deus. Quando nós outros estamos fazendo a vontade de Deus, estamos nos relacionando, estamos conhecendo, estamos tendo comunhão com Ele, nós outros estamos permanecendo a Ele. Então, este também é o significado de permanecer em Cristo. Ter um relacionamento, uma comunhão personal diariamente com Ele, Senhor. É muito rico. E se não permanecem na vida, assim tampouco vós outros, se não permaneceis em mim. Verso 5. Quem é a vida? Ele diz, eu sou a vida. Então, eu sou o árbol principal. Então, vós outros, os pámpanos, as ramas, as ramitas, e a fortaleza, a essência, vem de la vida, para que as ramas estejam bonitas e que produzam frutos. Vós outros, os pâmpanos, el que permanece em mim, mira, aqui, mais uma vez, outro relacionamento, e eu em ele, esse leva muito fruto, não alguns frutos. Podemos ver um árvore e ver as ramas, estão bonitas, mas não há muitos frutos, há poucos frutos. Hasta podemos contá-los. Pero aqui diz não, que se estás em Ele, se estás em essa comunhão com Ele, tu produzirás muito fruto. Mais uma vez, essa frase é muito importante. A última, porque separados de mim, nada podes fazer. E você pode dizer, eu conheço muita gente que não está com Cristo, não ama Cristo, mas que produz muitas coisas, que faz muitas coisas na área comum, na área corrente, na área humana, e são bem-sucedidas, ok, tudo isso está bem, para tudo que hace para aqui, para a terra, não levas nada. Na área de cultura, é muito bom que estudes, que busques de Deus, mas se estudas, e estás enfocado somente em coisas terrenais, bem, serás uma pessoa, um bom escritor, um bom advogado, um bom médico, serás alabado por muitos. Mas se Cristo não estás aí, se não estás conectado à vida que é Cristo, tudo isso se queda aqui. Todas as obras do homem, de conhecimento terrenal, aqui se queda. Mais uma vez digo que isso é muito importante, se estás involucrado com Deus, se pones a Deus em primeiro lugar. Agora, se não pones a Deus em primeiro lugar, e somente tua sabedoria, tus talentos, todo se queda aqui na sepultura. Não levas nada. Bueno que tenhas todo isso, que sirvas à comunidade, que sirvas a tu cidade, que sirvas a tu país, pero que tenha esse relacionamento espiritual com Deus em Cristo. Porque disse, separados de mim, nada podes fazer. Jesus mesmo falou que de que sirve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É algo mais importante que o corpo, é a alma, é o espírito do homem. Devemos trabalhar sim por el pão cotidiano. Devemos ser responsáveis como os padres e madres e líderes por nossas famílias, por nossos filhos. Ok. Devemos sair para trabalhar, devemos sair para fazer nossa parte. A Bíblia nos insta a isso. Hasta diz, perezoso, vai ter com as hormigas. Mira o exemplo das hormigas. Deus nos manda que salgamos para trabalhar, para buscar o pão de cada dia. Pero que não nos olvidemos de que há algo mais que isso. Isso são todas coisas, são coisas solo para a vida terrenal. Pero deves te enfocar, em primeiro lugar, alçar tus olhos a los montes e buscar o socorro que vem do Senhor, a sabedoria, o conhecimento, para que vivas bendecido en la terra. Porque separados de Ele, nada, aqui diz nada,
porque aunque consigas todo, logres todo, há pessoas que logram muitas coisas na terra. Há famílias que são conhecidas como famílias ricas. Em cada cidade, em cada país, a pessoa pode apontar por nomes as famílias mais poderosas. Economicamente, onde estão as famílias mais poderosas? Espiritualmente, onde estão as famílias que podemos dizer, mira, essa família é muito bem-aventurada economicamente, na área profissional, mas também é uma família que alaba, que busca de Deus, que tem a Deus em primeiro lugar. Quando entramos em uma cidade, em um pueblo, o primeiro essa família é tal, essa é tal. Por quê? Porque tem isso, muitas terras, muitas haciendas, muitos negócios, muitas fábricas, mas dificilmente escutamos dizer, essa família é maravilhosa, é poderosa, porque é uma família que busca de Deus, que se humilha delante do Senhor e através de ela recebemos exemplo para nossas vidas. Quão difícil escutamos isso. Vamos mais por os logros materiais. Ok, tudo bem, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas, diz a Bíblia, vendrão por añadidura. É outro texto. Aqui nos diz, eu sou a vid, vosotros os pámpanos, las ramas. El que permanece em mim e eu em ele, este leva muito fruto. Queres ter muito fruto? Essa manhã, continues permanecendo em Cristo, porque separados de mim, nada podes fazer. O que mais é importante é que Jesus ele está enfatizando aqui que ele é o centro, ele é que sem ele nada nós outros podemos fazer. Não podemos fazer, muitas vezes as pessoas querem fazer muitas coisas, independizar de Jesus. Não, mas a verdade é que não podemos, separados de Ele, não podemos fazer absolutamente nada e não podemos levar fruto, porque Jesus Jesus é a base. Jesus ele está enfatizando que sem Ele, absolutamente, nem eu, nem você, não podemos fazer absolutamente nada. E se queremos produzir frutos, queremos estarmos límpios, queremos produzir, temos que permanecer em Jesus, porque sem Ele, nada nós outros podemos fazer. É seu programa Uma Mirada sobre a Cidade. Programa apresentado por Igreja Hispana Betel. 8811 Sainot, temos aí nossa igreja e nos gozaremos muito se pode visitar-nos um dia, um domingo por la manhã ou como seja, nos alegraremos muito em isso. Então, e também continue chamando-nos, aqui já há algumas chamadas de texto, né? Pessoas chamando ao 832-643-1556. E fazendo seu pedido, ou dizer como está recebendo o nosso programa e de que cidade está recebendo o nosso programa, queremos nos alegrar com você. Estamos aqui enfocados em João capítulo 15, esse entrelaçamento, essa comunhão de Cristo com seus discípulos, e nós outros somos seus discípulos em los dias atuais. João capítulo 15, verso 6. El que em mim não permanece será echado fora como pâmpano. Jesus amava seus discípulos. E los queria muito, e por eles deu sua vida, por nós outros. Mas Jesus era muito realista, amava, mas era muito realista. El que em mim não permanece, el que me mira, que me escuta, mas não obedece, se vai por outros caminhos, sigue sua própria ruta, por sua própria vontade, creyendo que pode muita coisa. El que em mim não permanece. Creio que os discípulos estavam com os olhos assim grandes para ele, mirando, a mente aberta, bebendo, tomando cada palavra que saía da boca de Cristo. El que em mim não permanece será echado fora como pâmpano, como rama, e se secará. E los recorrem, e los echam em el fuego e ardem. Eu creio que os seus discípulos estavam com os olhos grandotes, mirando para ele, que passa aqui. Que palavra dura é essa? Mira, el que em mim não permanece será echado fora como rama, como pâmpano, e se secará. Eu creio que nadie quer ouvir uma palavra assim, não é? Se eu não sigo, se eu não lo sigo, se não obedeço, eu vou ser nada. Vou estar um zero à la esquerda. E los recorrem, los echam em el fuego e ardem. Seriam destruídos, simplesmente. Todo aquele que queira viver uma vida apartada de Deus, aunque seja uma vida moralmente correta,
de bom caráter, porque quero dizer aqui mais uma vez que muitas vezes a pessoa não está indo à igreja, não está metida na igreja, mas é uma pessoa de um bom caráter, é conhecida como uma pessoa íntegra. Mas se não permanece em Cristo, em Deus, o bom caráter não salva. E é necessário, porque se não temos um bom caráter, um bom comportamento, as autoridades terrenais estão aí para aplicar a lei, e mais que devemos obedecer. Mas isso não salva. O que salva é submissão a Cristo Jesus. Quando nos submetemos a Ele, Ele cambia nosso caráter, nosso modo de viver, todo segundo sua maneira. E vivimos, además de uma vida saudável na terra delante dos homens, uma vida saudável para Deus. Temos que viver nas duas dimensões, porque somos corpo, alma e espírito. Pero corpo e a terra. Devemos viver bem, glorificar a Deus na terra e viver bem com os homens, em comunhão. Pero também sabedores que estamos aqui por um espaço de tempo, 70, 80 anos. Já disse alguém que passa de isso, já está com deudas grandes com o cemitério, né? Que passa dessa idade. É graça de Deus em sua vida. E devemos saber que devemos mirar para Ele, para vivermos essa vida em essência, essa vida espiritual. Pastor, e o versículo 6, quando ele diz assim, el que em mim não permanece será echado fora como pâmpano. Não sei se você pensa aqui, mas é um versículo meio complexo e muitas pessoas trazem perguntas sobre esse versículo. El que em mim não permanece será echado fora como pâmpano. Eu penso que, eu entendo desse versículo, que esta pessoa permanecendo em ele, se não dá frutos, essa pessoa deixa de ter uma comunhão com Cristo para participar das outras coisas do mundo. Você vê quantas pessoas estão hoje em Cristo, estão conectados com a vida e não estão produzindo frutos. Estão perdendo sua comunhão, perderam seu relacionamento, perderam a comunhão com o Senhor, perderam o gozo, perderam a alegria, o fruto do Espírito. Então, essas pessoas estão conectadas, mas não estão produzindo, não estão dando frutos, como Jesus pediu que produzira. E outra lá expressão, se secará. Quantas pessoas, em la Bíblia mesmo nós outros podemos ver quantas pessoas se secaram. Podemos dar exemplo de muitas pessoas que se secaram, de que não deram frutos. E hoje, muitas vezes, em la igrejas, há tantas pessoas, pastor, que estão em la igreja, mas estão secas, não estão produzindo frutos. Sem a unção, sem a graça, sem o gozo, sem o fruto, de produzir o fruto do Espírito de Deus. Então, quando ele diz, el que em mim não permanece, será echado fora como pâmpano, deixará de ter comunhão, deixará de gozar meu relacionamento, deixará de sentir a comunhão comigo e se secará. Quando uma pessoa não recebe a seiva, não recebe o alimento da vida, o que passa com esta pessoa? Se seca? Absolutamente, não é verdade? Assim também, no sentido espiritual, muitos estão secos, estão nas igrejas, estão em la vida hoje, sem produzir vida, sem produzir frutos e sem ter um relacionamento, uma comunhão com Ele, Senhor. Esse programa, Uma Mirada sobre a Cidade, programa apresentado por Igreja Hispana Betel. Queremos dizer que esse não é o penúltimo programa, a semana entrante será nosso último programa, mas estamos muito gozosos de estarmos esses dois últimos programas com você em Lari. Agradecemos a Deus por esse tempo que pudimos estar em Lari. E bonito é porque todo esse período de tempo que vimos aqui, lá sabemos que o que foi ensinado, foi dito, foi predicado, foi ministrado. Eu creio que muitas vidas foram alcançadas, estão sendo alcançadas porque estamos em YouTube também, YouTube, não? com nossas mensagens, né? Muitas pessoas certamente estão escutando sua palavra. Agora, estamos correndo aqui em Juan capítulo 15, São Juan capítulo 15, agora iremos ler o versículo 7. Esse versículo, inclusive, em minha Bíblia está assinalado, é muito importante. Se permaneceis em mim
e mis palavras permanecem em vosotros. E mis palavras permanecem em vosotros. Pedid todo lo que queréis e os será hecho. Então, Jesus está a dizer que a essência de lo que eu predico, de minha doutrina, se está enraizada, arraigada em ustedes. E se ustedes las praticam, se vivem lo que prediquei, mis enseñanzas, lo que transmiti a ustedes. Certo que as pessoas, o discípulo se parece a seu Senhor, a seu líder. Você mira uma pessoa que sigue a outra, vai ver que ela tem algumas características, hasta física, da outra pessoa. Se identificou-se tanto com a pessoa que, inclusive, os discípulos assim também tinham. Sabemos que Pedro, quando estava aí para negá-lo, e que alguém disse, pero tu eres um de eles, tu hablas como ele, né? Então, se parece, pero mais que isso, se parece fisicamente. Jesus busca a essência, não somente que pareça comigo, com meu caráter, com meu comportamento exterior, pero que com a essência de que lhes ensinei, minha palavra, meu conhecimento, que esteja arraigado em vosotros. Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vosotros. Agora, vem o mais grande aqui. E sempre queremos, a oração sempre vai na linha de pedir. Pedir, 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 pedir. Os chamados que temos aqui, que sempre é para pedir por uma enfermidade, pedir por uma coisa, pedir por outra. Somos muito pidones, se há essa palavra. Então, se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vosotros. Aí aqui disse, pedid todo lo que queréis. Se há essa intimidade, pedid todo o que lo queréis. Todo o que lo queréis, então vai pedir as coisas mais absurdas. Quando estás conexionada com tu Senhor, com tu Maestro, tu vas entender o que é melhor para ti, o que é urgente para ti em el momento, o que é necessário para ti, o que é significante para ti. Então, se não vas pedir coisas tontas, estás tão familiarizado com o mensagem, com a palavra, que vais entender o que serve e o que não serve para ti. O que é necessário para o momento e o que não é necessário para o momento. Então, dentro dessa vontade, desse conhecimento, pedirás todo o que queres, todo, e os será hecho. Vou repetir o versículo mais uma vez. É São João 15:7. Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vosotros, pedid todo o que quereis e os será hecho. Yes. Depois tem alguma coisa a acrescentar, Nadir? Ele diz assim, ele nos condiciona, não? O versículo 7 nos condiciona, se permaneceis em mim. É uma condição que ele nos dá para que nossas orações sejam contestadas. Muitas vezes pedimos tanto, quantas vezes você escuta de las pessoas, eu he pedido tantas coisas e eu passo anos e mais anos pedindo a Deus as coisas e nada acontece, nada passa comigo. Mas aqui, quando regressamos para o versículo 7, vamos ver que Jesus está nos condicionando. Se permaneceres em mim, então, pedi todo o que quereis. Podemos ver aqui uma condição que Ele nos condiciona e podemos ver também uma promessa, todo o que lo será hecho. Então, quando estamos, como o pastor disse, estamos em relacionamento, quando conhecemos o Senhor, quando nos relacionamos com Ele, hacemos sua vontade, quando estamos produzindo fruto. Eu quero dizer para você, as portas estão abertas, o cielo está aberto para nós outros de pedir o que quisermos a Ele, porque todo será hecho. É uma condição e é uma promessa para nós outros. Todo será hecho. A partir do momento, quando estamos agradando, estamos permanecendo em El Senhor e suas promessas. Que bueno. Mais uma vez, esse programa Uma Mirada sobre a Cidade, programa apresentado por Igreja Hispana Betel. Quero dizer que algumas pessoas estão mandando suas mensagens de texto, seus pedidos, todo. Outros estão chamando por telefone. Hoje por amanhã não estamos contestando chamadas, mas se você acha uma chamada e não contestamos, pode deixar sua mensagem
voz-mail, porque vamos escutar e vamos entender o que estás a pedir. Pero você pode mandar sua mensagem de texto essa manhã com seu pedido, com o que seja, que queres mandar. Aqui estamos ao vivo, né? O programa é feito ao vivo. Saímos de manhãzita, nossa casa é um esforço, mas não é um tão grande esforço, porque mais grande esforço hizo Deus para alcançar-nos, para salvar-nos. Então, hacemos com muito gozo, estamos aqui ao vivo esta manhã para responder suas chamadas. Tá? Algumas pessoas continuam chamando e aqui está escrito que deve de mandar mensagem de texto. Se chama, espera hasta que caiga em voz-mail e dê uma mensagem para nós outros. São João 15, verso 8. Estamos em 8. Em isto é glorificado mi Padre, em que lleves muito fruto. Então, lhe di as condições, lhes ensinei a como viver uma vida vitoriosa. Queremos viver vida vitoriosa? Temos que pagar um preço. As pessoas querem viver vidas vitoriosas na área espiritual. E quando vivemos vida vitoriosa na área espiritual, na área material, na área humana, também refleja isso aí. Porque estamos em comunhão com Deus. Agora, Ele espera, Cristo, que levemos muitos frutos. Porque assim o Padre é glorificado. Quando vê o Hijo que está obediente, leva fruto, porque o Padre bendice a esse Hijo. Não é verdade? E disse, e seais assim mis discípulos, discípulos aprovados. Diga, você pode dizer, eu não quero ser um discípulo qualquer, um seguidor qualquer. Eu quero ser alguém aprovado, que sempre que me chame, eu tenha obras para apresentar. Senhor, aqui isso. A um deu 5 talentos, a outro 3 e a outro 2. El de 5 produziu mais 5, 10. El de 2 produziu mais 2, 4. E el de 1 enterrou seu talento. Eram discípulos os 3. Pero 2 foram alabados, 1 foi reprovado. Por quê? Porque enterrou seu talento. Escutou as instruções de seu Senhor. Assim que recebeu os talentos, os dones, o que devia receber, a parte de ouro, de prata, o que seja, para produzir frutos. Recebeu as instruções de como devia ser a coisa. Pero o último disse, eu tive muito medo, porque eras um homem duro, e recorres onde não pusistes. Então, onde não sembrastes, queres recorrer, cosechar. Então, tive medo e enterrei para que quando chegues aqui está tu talento. Então, sabemos já qual foi a sentença que o Senhor deu àquele discípulo, porque não foi obediente a ser a vontade de seu Senhor. Isso é muito interessante. Quero viver uma vida aqui na terra, ser produtivo em todas as áreas. Na área que Deus me deu para minha família, para meu hogar, em meu trabalho, como seja profissional, pero quero ser produtivo também em relação às coisas espirituais. Que meu maestro, meu Senhor, tenha alegria, tenha gozo em saber que eu sou um discípulo que estou disposto a fazer sua vontade sempre. Pastor, e uma coisa é maravilhosa e devemos entender que quando nós outros, o versículo 8 diz, e isto é glorificado mi Padre, e que lleveis fruto. Uma coisa que devemos entender é que quando nós outros agradamos ao Senhor Jesus, quando estamos fazendo o que Ele pediu que hiciéramos, quando estamos fazendo sua vontade, estamos servindo a Ele, estamos dispondo nossas vidas voluntariamente para Ele, estamos a dizer, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, estou disposto a ser o que Tu queres fazer. E eu creio que entendemos nesse versículo é que nosso Padre é glorificado, como Jesus disse, mi Padre será glorificado, quando uma vez que nós outros estamos satisfazendo, estamos agradando ao Senhor Jesus em nossas vidas e com nossas atitudes. É verdade. Mais uma vez dizemos, é nosso programa Uma Mirada sobre a Cidade, é nosso penúltimo programa, o último será o próximo viernes, mas com muito gozo, esses 6 meses que aqui estivemos, nos alegramos, podemos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, centenares de pessoas, agradecemos a direção da emissora, a todos, e estamos muito gozosos. Continue chamando-nos, 832-643-1556. Deixe sua mensagem de texto, deixe um voz-mail aqui, nosso voz-mail, deixe sua mensagem e logo estaremos contestando a você e orando por você antes que termine o programa. E o verso 8 de João 15, el 9.
como el Padre me ha amado. San Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, assim também eu os he amado. Permaneced em mi amor. E aqui nos hace acordar o verso de Juan 3,16. Porque de tal modo, de tal maneira, amou Deus ao mundo, que ha dado seu Hijo único, para que todo aquele que em Ele crer não se pierda, pero tenha a vida eterna. Por isso que disse aqui, Jesus, como o Padre me ha amado, Deus trabalha em amor. Deus é amor. Assim também eu os he amado. Eu conosco seu amor, eu vivo seu amor. E Ele derramado esse amor sobre vosotros. Permanecer de mi amor. Não há outro caminho, permanecer em la paz, em el gozo, em la direção del Senhor Jesus. El 10. Se guardares mis mandamientos, permanecereis em mi amor, assim como eu he guardado os mandamentos de mi Padre. Mira, estava pedindo algo a nós outros, Deus como homem, Cristo, que havia escuchado del Padre, havia hecho pacto com o Padre de obediência. Tudo que he escuchado de mi Padre, lo guardo, lo hago. E assim, ustedes, como mis discípulos, deverão também fazer o mesmo. E permanezco em su amor. Repito uma vez mais el 10. Se guardares mis mandamentos, permanecereis em mi amor. Assim como eu he guardado os mandamentos de mi Padre, e permanezco em su amor. Maravilhoso, porque estamos vendo aqui Jesus em todo. Jesus dá um exemplo. Em todo, Jesus está a dizer, assim como eu hago, assim como eu e meu Padre estamos fazendo, vocês devem fazer. Então, temos que amar como Jesus amou. Você pode perguntar, é tão difícil, é impossível amar como Jesus amou? Não é difícil, não é impossível. Por quê? Porque dentro de nós outros temos o amor eterno dentro de nós outros. Quando nosso amor humano termina, devemos saber que temos uma fonte inesgotável, temos uma fonte chamada Jesus que pode llenar nosso coração para que podamos amar. E amar uns a los outros é difícil? É, mas não é impossível. Por quê? Porque temos o amor de Jesus dentro de nós outros. E este é pedido que ele faz, que devemos amar. Ele diz, como o Padre me ha amado, assim também eu os amado. Interessante, né? O verso 11, de São Juan capítulo 15, verso 11. Estas coisas os he hablado, para que mi gozo esté em vosotros, e vuestro gozo seja cumprido. É uma palavra muito forte em médio cristiano, o gozo do Senhor, eu tenho gozo em minha alma e tudo isso, e é maravilhoso o gozo, a alegria do Senhor. O Dr. Charles Stanley nos faz comentário sobre o versículo 11, disse, a palavra de Deus que vive e cresce dentro de nós outros, vive e cresce dentro de nós outros. Produz gozo duradouro. Não gozo temporal, gozo duradouro. Independe de que situação esteja a passar. Duras provas, tempos fáceis, tempos difíceis, tempos penosos, tempos alegres, pero aí está o gozo do Senhor. Produz gozo duradouro e cada vez maior, e cada vez mais cresce esse gozo, porque estás em comunhão com Deus. Aunque haya lutas, problemas. Dejo tudo aqui, meu filho, minha esposa, e vou à igreja. O esposo diz, dejo minha esposa e vou à igreja, quero buscar de Deus, quero ler a palavra. Agora, algo que nos habla o Dr. Charles Stanley muito forte. A ausência de gozo em la vida de cristiano. A que se dá? A ausência de gozo na vida de cristiano. Muitas vezes culpa da igreja, o pastor, o testemunho de alguém, pero o que disse aqui o Dr. Charles Stanley? A ausência de gozo na vida de cristiano pode ser sinal de uma falta de tempo devocional dedicado à leitura da palavra de Deus ou de sua desobediência. O Dr. Charles Stanley diz, a leitura da palavra de Deus, eu digo, a comunhão também em la oração. Muitas vezes não está mantendo essa comunhão forte com Deus e em espírito de desobediência, então está perdendo o gozo que Deus oferece a todos os homens. E é verdade, pastor. E queremos, nesta manhã,
Nuestra oración es que usted abra su corazón esta mañana y diga para Jesús, Señor, aquí estoy. Yo quiero permanecer en ti y yo quiero, Señor, hacer lo que tú quieres que yo haga, para que yo pueda ser un ejemplo de vida, para que yo pueda permitir que la vida de Cristo permanezca en mi vida y así producir frutos y frutos dignos de arrepentimiento. El 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos que se refere a Cristo. Estaba hablando, los discípulos no entendieron en ese momento, pero estaba hablando del Calvario, lo que iba a ofrecer. Ya estaba ofreciendo su vida por ellos, pero de una manera por toda la raza humana, por sus amigos que vendrían después. Entonces, el doctor Charles nos habla aquí de 13, hace un comentario. Jesús es el mejor amigo que podríamos tener. Él nos ama tal como somos, pues aunque lo sepa todo acerca de nosotros, nos acepta completamente. ¿Ya pensó eso? Sabe el bueno y el mal de nosotros, porque vai adentro de nosotros, de nuestras intenciones, de nuestros corazones, pero aún así nos acepta. De hecho, esa es la razón por la que entregó su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos llegar a ser aceptables y tener una relación íntima con Él a través de su sacrificio y su muerte, segundo lo que nos dice Colosenses 1, 19 a 22. Glória a Deus. Queremos terminar esta mañana orando, queremos terminar esta mañana buscando de Dios para nuestras vidas, por aquellos que también nos escreveram a través de mensaje de texto pedindo sus oraciones. En esta mañana queremos interceder. Aquí alguien nos pide, hermanos, Dios les bendiga, pido oración por mi mamá para que se sane de cáncer, que não tenha nada. Alguém orando por sua mamá, uma enfermidade muito terrível. E queremos orar por todos nessa manhã. Padre, bendito seja o santo nome. Yes. Queremos interceder nessa manhã. Somos intercessores. Um discípulo deve ser intercessor. Estamos intercedendo esta manhã por aqueles que Deus tem seus problemas, suas dificuldades, suas ansiedades, suas metas, seus targets. Deus amado, toma as famílias nesta manhã. Toma as famílias, os hogares que nos veem em esta manhã. Dá de tu graça. Acude a cada lugar. Ao aflito, ao necessitado, ao desamparado, ao angustiado em esta manhã. Somos seus discípulos e intercedemos uns por os outros. Visita a cada um em particular. Repreende espírito de enfermidade, repreende espírito de suicídio, espírito de morte, de desgraça, de acidente. E decretamos um final de semana vitorioso para todos aqueles que nos escutam e nos veem esta manhã. Que seja um final de semana maravilhoso para cada um. E terminamos, queremos decretar a bendição sacerdotal. Jeová te bendiga e te guarde. Jeová haga resplandecer seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. Jeová alce sobre ti seu rosto e ponga em ti paz. Venga, nosso último programa, viernes, aqui em Nación TV. Agradecemos a todos e que Deus los bendiga. Amém. Muito. Yes. Hispana Betel presentó su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable. Estamos ubicados en el 8811 Sinai Road, Houston, Texas 77449, en el área suroeste.